Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Micael. Estamos aqui para mais um encontro Juntos no Enem para discutirmos um pouquinho sobre a nossa prova de Ciências Humanas e especialmente de História. Tá joia? Então, no encontro de hoje, turma, nós vamos discutir um dos temas mais interessantes da história do nosso Brasil colonial, que nós já falamos um pouco no outro encontro passado. Então, no encontro de hoje, nós vamos falar especialmente de quê? Dos movimentos separatistas. Professor, mas o que foram esses movimentos separatistas? Quando eles ocorreram? Qual a importância, né? E o significado que eles têm para a história de hoje? Quais os ideais? O que é que essa galera fez que a gente precisa saber e pode estar na nossa prova de história? Então vamos lá. Primeira coisa, turma, que nós devemos entender são as características dos nossos movimentos separatistas. Como a gente sabe, separatista vem de separatismo, do ato de separar, obviamente. Esses movimentos, turma, eles discutiram uma certa indignação muito interessante por volta do século XVIII. Como nós sabemos, o Brasil era uma colônia de Portugal. E isso permite nos entender que o nosso território estava sendo dominado pelos portugueses desde 1500. Então, nós percebemos que tais movimentos, conhecidos como separatistas, pretendiam promover uma luta pelo fim desse pacto colonial. Professor, relembra aí pra gente o que era o pacto colonial? Era o exercício de dominação da metrópole, no caso Portugal, sobre o Brasil, que era a colônia. E a colônia tinha um papel de fornecer o quê? Trabalho, né? Mão de obra, no caso a indígena. Depois vieram os escravos africanos, nossas matérias-primas, como o pau-brasil, nossas terras e todas as outras riquezas que tinham aqui, até a mineração do século XVIII, né? Vamos dizer assim, elas foram muito importantes para a sustentação dessa metrópole portuguesa. Só que chegou uma hora, turma, que as pessoas que aqui viviam começaram a questionar essas imposições do pacto colonial. Esse sistema, ele oprimia bastante os índios, os escravos, as pessoas que trabalharam aqui livremente. E a partir do século XVII começaram algumas manifestações. Essas manifestações do século XVII, elas foram chamadas de movimentos nativistas, que a gente vai discutir, quem sabe, numa outra aula. Mas hoje nós vamos falar dos separatistas, no século XVIII, que tem uma relevância bem acentuada para o nosso Enem. Por quê, professor? Porque os separatistas, além de discutirem alguns problemas que existiam no Brasil, como a questão de impostos, falta de algumas liberdades, eles queriam a emancipação, ou seja, a independência política. Professor, como assim? Nós estamos falando, turma, que nos nossos movimentos que nós vamos estudar aqui, essas regiões queriam se tornar livres, queriam a sua independência em relação a Portugal. Foi o caso da Bahia, foi o caso de Minas Gerais, foi o caso do Pernambuco e até mesmo do Rio de Janeiro, capital do Brasil, lá por volta do século XVIII. Quando nós falamos que esses movimentos tinham caráter emancipacionistas, então esse caráter permite que a gente conclua que esses territórios queriam tornar-se livres de Portugal, queriam o fim do pacto colonial. Nós também podemos chamá-los de movimentos anticolonialistas, nesse caso, uma característica anticolonial, que seria o quê? Uma repulsa, um movimento de contra-colonização portuguesa. Nesse sentido, turma, nós percebemos que esses três pontos, eles convergem num sentido que está muito claro, que é a não aceitação mais da colônia, do papel que ela se encontra, de fornecer todas essas riquezas gratuitamente, de uma forma exploratória, desenfreada, para os portugueses de mão beijada. Então, nós vamos falar como é que isso aconteceu aqui no Brasil. Contudo, nós percebemos que existiram influências externas para que esses movimentos acontecessem aqui. Por exemplo, os Estados Unidos se tornou independente bem antes do Brasil. Isso pode ser um fato para a gente entender, poxa, aconteceu algo lá fora que influenciou esses movimentos aqui. Então, nós vamos agora analisar o que nós chamamos de contexto, o contexto histórico.
Turma, nós nos referimos a contexto quando nós colocamos aquilo que se passa num determinado tempo da história. Ou seja, o que é que se passava no mundo por volta do século XVIII, quando as pessoas aqui no Brasil começaram a questionar e formar esses movimentos? Vamos analisar alguns desses fatos? Primeiro, a Revolução Industrial. Turma, a Revolução Industrial foi uma das maiores mudanças do século XVIII. Por volta de 1760, o capitalismo ele crescia de tal forma que agora as máquinas e as grandes cidades elas substituíram aquelas antigas manufaturas. Nessa Revolução Industrial, nós tivemos o crescimento da produção, uma grande massa de trabalhadores invadindo as cidades, pessoas que eram mal pagas, viviam em condições muito difíceis, mas estavam lá, trabalhando e sustentando esse capitalismo que ia a todo vapor. Essa foi uma mudança interessante. Por quê? Porque nós vimos o crescimento do trabalho assalariado. E uma das coisas que se queria aqui no Brasil era justamente o fim do trabalho escravo. Tá? A independência dos Estados Unidos. Veja só um caso interessante de colônias, as chamadas 13 colônias, que se libertaram da dominação inglesa. Como nós sabemos, turma? Os ingleses colonizaram o território que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. E aí, depois de sucessivas negociações e discussões, os norte-americanos promoveram sua independência em 1776. Nós tivemos alguns anos ainda de conflitos, até que os britânicos reconhecessem de fato que os Estados Unidos estavam livres. Professor, mas por que eles lutaram tanto por essa independência? Porque eles se sentiram oprimidos também pelos impostos que eles pagavam, por terem suas riquezas sendo retiradas, por não terem sua liberdade de escolher seus representantes, por assistirem à escravidão. Então a independência dos Estados Unidos também foi muito influente para os movimentos aqui no Brasil. A Revolução Francesa, outro movimento importante do século XVIII. Foca nesse século aí, que ele foi muito importante para a história. A Revolução Francesa, turma, foi o grande movimento no final da Idade Moderna que fez com que os franceses, a maior parte da sociedade, que era 97% mais ou menos, que vivia na pobreza, que vivia sem direitos, pudesse derrubar o absolutismo. Professor, o que era o absolutismo? Era aquele poder concentrado nas mãos de um monarca, de um rei. Então, essa galera que compunha o chamado Terceiro Estado organizou um grande movimento, uma grande revolução que pôs fim ao absolutismo monárquico lá na França. E isso foi interessante porque, dentro da Revolução Francesa, nós tínhamos os chamados ideais do movimento iluminista, aquele movimento do século das luzes, onde vários filósofos e pensadores começaram a discutir conceitos como liberdade política, liberdade social, liberdade econômica. Por exemplo, aqui no Iluminismo, nós tivemos uma discussão muito interessante do ponto de vista econômico, que se falava aqui no Brasil sobre ter a liberdade econômica, o Brasil ter a liberdade de comercializar com outras regiões e não apenas com Portugal. Então esse iluminismo também foi influente, porque aqui no nosso território, os comerciantes, eles queriam ter essa facilidade de estabelecerem relações comerciais com outras nações e não meramente só com Portugal, tá bom? Nós temos dois fatores aqui que fazem parte dessa conjuntura, que são especialmente do Brasil. No século XVIII, turma, Portugal enfrentava uma crise. E essa crise econômica, ela deveria ser compensada, por exemplo, com a alta cobrança de impostos na mineração, naquela região de Goiás, Mato Grosso, tá? Então, Minas Gerais. E o que foi que aconteceu? Os portugueses intensificaram a cobrança de impostos sobre a população, sobre aqueles que exploravam as minas, para que de alguma forma compensasse a crise que eles viviam. Professor, mas por que essa crise? Porque o reino português, turma, era um reino que ostentava muito, gastos luxuosos, tremendos, e isso era, de alguma forma, descontado sobre a população para que pudesse dar todo esse aparato ao luxo que a coroa vivia. Essa crise econômica na mineração lá, naquela região que nós já acabamos de falar, ela também foi acompanhada por os problemas socioeconômicos no Nordeste. Professor, mas como assim? Existiam crises
em várias partes do Brasil? Com certeza. O Nordeste, turma, sofreu muito depois que a capital saiu de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Também é século quê? 18, turma. Nesse século 18, nós tivemos o deslocamento da capital para o Centro-Sul, fazendo com que o governo português desse menos atenção ao Nordeste. E o Nordeste servia para quê? Nós tínhamos ainda a criação do gado, o fumo, né, o algodão, a cana-de-açúcar, mas, sobretudo, nós tínhamos uma população que vivia na miséria e pagava impostos altíssimos para o sustento da corte. Então, como é que a gente ia aceitar uma situação dessa, né? Até quando que o Nordeste ou o Centro-Sul, nas regiões que já vamos discutir, iriam aguentar toda essa opressão fiscal, todos esses impostos, a fome e a escassez de alimentos? Então, elas começaram a alertar, né, para esses problemas e receberam influências desses movimentos externos. Aí vem uma questão, professor, como é que essas ideias acabavam chegando aqui no Brasil? Um dos argumentos que nós utilizamos, turma, é o fato de que Portugal tinha uma vasta quantidade de estudantes, principalmente mineiros, que estavam na Universidade de Coimbra e em outras regiões, e lá eles entravam em contato com as ideias iluministas. Então eles começaram a discutir um pouco sobre a liberdade política, sobre ter autonomia, escolher seus representantes, ter alguns direitos. E aí é que vem a ocorrência desses movimentos. Por quê? Porque os movimentos eles se fizeram especialmente a partir de ideias. Apesar de, já adiantando para vocês, esses movimentos não puderem ter alcançado seu objetivo principal, que é a independência da região, mas esses movimentos foram muito importantes para que nós pudéssemos disseminar ideias interessantes, né? Como lutar pelo fim da escravidão, como acabar com os privilégios de Portugal, como querer implantar uma república. Então vamos discutir a partir de então um pouco dessa história, tá? Turma, o primeiro dos movimentos separatistas que nós vamos estudar seria a nossa Inconfidência Mineira. Professor, mas me diga uma coisa, o que é que significa Inconfidência? Como foi que ela ocorreu? Por que nesse ano? Então vamos entender aqui e agora. A palavra inconfidência, turma, ela pode ser substituída por falta de lealdade. Mas falta de lealdade de quem, professor? Como assim falta de lealdade? Esses inconfidentes, eles foram os revoltosos que organizaram o movimento para pôr fim a essa dominação portuguesa, tá bom? Só que esses revoltosos, eles eram considerados pela coroa como traidores, por isso o nome Inconfidência. É como se a coroa dissesse, vocês aí que organizaram esse movimento em Minas, vocês não respeitaram a coroa, vocês faltaram com lealdade com a coroa portuguesa. Mas, turma, vamos fazer um questionamento. Será que essas pessoas que viviam oprimidas lá em Minas Gerais, elas não tinham o direito de se posicionarem, de questionarem a situação que elas viviam? Então, nós não podemos dizer que elas eram exatamente traidores. Outro nome que a gente pode usar para a Inconfidência Mineira é a Conjuração Mineira, assim como a baiana, porque conjuração dá sentido de levante, de revolta, né? Então, faz mais jus à proposta, né, que os nossos amigos lá de Minas Gerais queriam. A Inconfidência Mineira, turma, foi um movimento que recebeu fortes influências da independência dos Estados Unidos. Por quê? Nós falamos agora há pouco que lá em 1776, os caras se juntaram lá na América do Norte e começaram a questionar uma série de impostos que eram determinados pela coroa britânica, ou seja, pelos ingleses. Isso pareceu muito com o que aconteceu em Minas. Por quê? Porque, turma, na história da economia mineradora, existia uma série de impostos que as pessoas deveriam pagar. Por exemplo, o quinto, que era 20% de tudo que era arrecadado, né? Ou a cobrança de 100 arrobas anuais de ouro, que era aproximadamente 1.500 quilos de ouro, uma quantia absurda. Então, essa vasta quantidade de impostos, ela ia cada vez mais castigando uma população que vivia, né, à mercê de uma situação de procurar ouro, procurar alternativas de sobrevivência, né, vender alimentos. E existia mendicância nessa época. O que é isso, professor? Existiam mendigos.
Existiam pessoas que viviam pedindo dinheiro, que viviam à mercê. Por quê? Porque não quer dizer, turma, que em Minas Gerais, por ser uma região que explorava metais preciosos e ouro, que todo mundo na região era rico. Porque, de fato, existia uma elite que dominava aquele território e que tinha vantagem sobre a exploração desse ouro, tá certo? Então, a independência dos Estados Unidos foi muito influente para esse movimento, porque aqui nós também passamos a questionar aquela série de impostos que os portugueses colocavam sobre a população, não é isso? Outra coisa interessante é ver a respeito das ideias iluministas. Como nós já discutimos, a Revolução Francesa, promoveu 3 ideais que são muito conhecidos na história, não é isso? Igualdade, liberdade e fraternidade. É certo que os mineradores não queriam que todos se tornassem iguais a eles, porque eles iriam dividir suas riquezas, mas eles queriam de fato ter a sua liberdade de explorar seu ouro sem a interferência de Portugal. Professor, nós podemos dizer então que alguns desses inconfidentes, eles foram de certa forma egoístas? Sim, porque foi um movimento encabeçado, turma, especialmente por membros da elite. Esse movimento lá em Minas Gerais, ele contou com a participação de intelectuais, padres, militares, advogados, pessoas que eram muito influentes, Aqueles estudantes que vinham da Europa. Professor, mas como o intelectual e o estudante faz parte da elite? Porque a elite pensante, a elite intelectual. Quem estudar fora era justamente quem tinha condições, eram filhos de mineradores, pessoas da alta sociedade, Pessoas de alto escalão militar. Então, lembre aí, anota no seu caderninho que o movimento da Inconfidência Mineira ele foi encabeçado principalmente por pessoas do topo da sociedade, pessoas que estavam interessadas mais na exploração do ouro do que diminuir a pobreza ou fazer com que a escravidão acabasse, por exemplo, tá bom? Esse movimento, já a gente vai falar sobre a imagem de Tiradentes que está no próximo slide, tá? Mas vamos aqui antes. Esse movimento defendia a independência de Minas Gerais e um governo republicano. Turma, olha só o que é interessante. Naquela época, ainda não havia muito esse sentido de unidade no território brasileiro. Ou seja, Minas Gerais pensava em fazer com que sua região fosse independente, mas não pensando, o Brasil inteiro vai ficar livre. Não havia esse pensamento, por quê? Porque o Brasil, turma, ele era vasto e muito pouco populoso em relação a hoje. Então as pessoas não tinham tanto contato como nós temos hoje. As pessoas não conheciam o Brasil por inteiro como nós conhecemos hoje, pela TV ou pela internet, obviamente. Então, os inconfidentes, ou os nossos revoltosos, vamos falar assim, eles queriam fazer com que Minas Gerais fosse livre, tivesse um governo próprio. E, professor, qual era o governo que eles queriam implantar? Eles queriam implantar uma república. Turma, hoje o nosso sistema de governo é o quê? Um sistema presidencial dentro de uma república federativa. Ou seja, o Brasil é uma república dividida em vários estados que têm autonomia e que tem um presidente da república que exerce o poder central. Então, nós podemos entender que em 1789, preste atenção nessa data, 1789, 100 anos antes da proclamação da República, de fato. A nossa proclamação republicana, ela foi dada em 15 de novembro de 1889. Então, olha só que legal, turma, 100 anos antes da nossa proclamação, de fato, os caras lá em Minas Gerais já discutiam sobre a ideia de um sistema como esse no Brasil. Professor, mas qual a diferença do sistema republicano para o que a gente tinha? A gente não tinha um sistema de governo próprio, turma. A gente era uma terra que era dominada pelos portugueses, que vinham aqui só para explorar a gente. Então não tinha uma independência ou a liberdade para a gente escolher, digamos assim, os nossos candidatos, os nossos representantes. A República funciona como um sistema que permite o quê? A democracia, onde a gente possa escolher os nossos candidatos, aqueles que vão estar à frente da direção do nosso país, do nosso município, do nosso estado e assim por diante, tá bom? Outra coisa,
pouco se discutia o fim da escravidão. Apesar disso ser muito bonito, defender a liberdade, defender a independência, defender a república, em Minas pouco se falava sobre a questão dos escravos. Por quê? Turma, vamos olhar algo que parece ser muito claro, mas às vezes a gente esquece daqui do nosso material, ou da fala do professor. Olha só, era um movimento composto por membros da elite. Se eu falo que eram membros da elite, então o que é que acontece? Esses caras que eram proprietários de terra e exploravam minas, eles possuíam escravos. Então, turma, como é que eu sou dono de escravos e vou ser a favor do fim da escravidão? É contraditório, não é? Então, nós percebemos que esses membros da elite, eles não se interessavam pelo fim da escravidão, porque era a mão de obra que eles utilizavam para trabalhar. Então, não faz muito sentido para um cara que possui terras, que possui lavouras, que possui territórios para se explorarem metais preciosos, pegar seus escravos e simplesmente libertarem. Esse era o pensamento deles na época. Então, anota aí também e não se esqueça que o problema da escravidão não era algo que preocupava tanto para os inconfidentes, né? Então, um movimento elitista. A derrama, turma, foi um dos impostos mais cruéis que a coroa portuguesa cobrou. Era basicamente o confisco dos bens, ou seja, a coroa tomava os bens das pessoas que não pudessem pagar seus impostos. Então, isso aqui foi o ápice, né? Foi o momento assim em que eles chegaram e disseram, ninguém aguenta mais. Então, a discussão, além de se tornarem independentes, de quererem se tornar independentes, de quererem uma república, era pelo fim da derrama. Turma, acontece que o movimento conseguiu, por fim, a derrama, mas algumas pessoas foram presas e nós tivemos o caso específico do Tiradentes, o nosso Joaquim José da Silva Xavier, que foi tido como um dos maiores nomes desse movimento. Turma, o Tiradentes, ele foi um cara muito conhecido nesse movimento por se tornar uma espécie de mártir, uma pessoa que morre por uma determinada causa. Mas como é que isso foi construído? Tiradentes, ele era basicamente um militar, né? Mas exercia outras funções, né? Algumas pessoas falam, realmente ele era um dentista, não era de fato um dentista com formação, mas provavelmente uma pessoa que desempenhava uma atividade parecida. Mas ele era um alfere, ele tinha uma patente militar, ele era uma espécie de tropeiro, ou seja, caminhava pelo interior à procura de riquezas, e aí ele foi um cara que engajou nesse movimento. Professor, mas por que apenas o Tiradentes foi executado? O Tiradentes, turma, ele foi executado depois que houve uma espécie de delação. O que é isso, professor? Uma delação é mais ou menos quando alguém acaba entregando algo em troca de um favorecimento. O nome desse cara foi Silvério dos Reis. Silvério dos Reis era um minerador. E aí, turma, ele entregou o movimento para a coroa portuguesa, tipo dizendo, ó, os inconfidentes estão planejando algo para tomar o poder, para ficarem independentes. E a coroa escutou a ideia de Silvério dos Reis e, em troca, lhe deu o perdão das suas dívidas, porque ele era um minerador, ele era um fazendeiro. Então foi o que nós chamamos de delação. Isso acontece muito hoje no país, né? Quando alguém faz parte de um caso que está em julgamento, entrega aquele caso, colabora com as investigações e é poupado de alguma forma. Nesse caso, o Tiradentes não foi poupado. O nosso amigo foi executado, turma, em abril de 1792. Provavelmente aí cerca de 3 anos depois do movimento. E o que foi que aconteceu? Tiradentes foi esquartejado, turma, em praça pública lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E isso servia de exemplo para que outras pessoas não cometessem crimes contra a coroa, que eles chamavam de crime lesa majestade, ou seja, um crime, né, que feria os interesses da coroa. Esse quadro aqui, ele é muito interessante. Ele foi pintado pelo nosso amigo Pedro Américo em 1893. Veja, 1893, bem depois já da proclamação da República. A nossa proclamação é de 1889, né? Então, quando a República passou, turma, os caras que organizaram o movimento da proclamação precisavam de um herói nacional. E aí vamos analisar o seguinte, eles pegaram o quadro do Tiradentes, né? E colocaram
algo que simbolizasse a luta dos republicanos, alguém que morreu por uma causa, né? Para que isso representasse esses ideais. Mas Tiradentes, né, turma? Ele foi colocado aqui, como nós podemos ver a imagem, a semelhança de Cristo, né? Para de alguma forma comover ou trazer sensibilidade à população. Apesar de ser um quadro bastante chocante, né? Nem todo mundo na época se agradou, porque de fato, né, é uma cena que chama a nossa atenção pela forma como o nosso amigo Tiradentes foi executado. Tá? Outras pessoas foram presas, sofreram degredos, né? Ou seja, foram enviados para fora do Brasil para cumprir suas penas. Mas o final do nosso amigo Tiradentes foi o mais trágico, tá bom? Não esqueçam, Tiradentes Esquartejado é o quadro do nosso amigo Pedro Américo, que foi um pintor muito importante, turma, do Segundo Reinado, mas ele continuou a fazer algumas obras mesmo após a proclamação da República, tá ok? Vamos para o nosso segundo movimento, que é um pouquinho mais rápido, a Conjuração Baiana. Turma, a Conjuração Baiana foi um movimento que já aconteceu em 1798. Cuidado para não misturar a data. A Inconfidência Mineira é 1789 e a Baiana 1798. Tá ok? Esse movimento recebeu forte influência da Revolução Francesa e também do Iluminismo. Veja só a diferença que pode estar numa questão. A Revolução Francesa aqui ela é mais influente ainda na Bahia porque lá na França se discutia os ideais de igualdade. E esse movimento aqui na Bahia, turma, foi um movimento formado por alguns membros da elite, mas especialmente por ampla participação popular. Isso significa dizer que os baianos, eles se juntaram entre escravos, negros que eram libertos, alfaiates, pessoas mais pobres, né, que viviam do artesanato e tudo mais, e formaram o que a gente também pode chamar de revolta dos alfaiates. Cuidado lá na prova. Se não vier conjuração baiana, pode vir conjuração ou revolta dos alfaiates, para dar sentido à formação popular desse movimento. Então nós já temos uma diferença bem interessante aqui. Lá em Minas foi um movimento mais elitista, mais do topo da sociedade dos mais ricos, e esse movimento, apesar de ter alguns membros da elite, era um movimento de ampla participação popular, tá ok? Turma, lá na Bahia, nós tivemos uma situação bem complicada, que nós já falamos um pouquinho anterior, que é a questão dos problemas socioeconômicos. O Nordeste vivia seca, escassez de alimento, né? Falta de assistência por parte do governo, as pessoas pagando impostos altíssimos, sem trabalho. Então, essa conjuntura, ela foi muito favorável para que eclodisse o movimento, porque as pessoas começaram a se questionar, poxa, o Nordeste está esquecido, né? Agora o Nordeste não interessa mais, depois que eles exploraram aqui, o Nordeste ficou completamente abandonado. E aí, essa galerinha lá na Bahia começou a discutir um pouco desses ideais iluministas, juntando com o descontentamento da população e especialmente dos escravos, né? Que era um grupo massacrado na história do nosso Brasil, né? Um grupo que vivia sendo apunhalado, que não recebia nenhum tipo de agrado ou de concessão, ou muito menos de tratamento humanitário. Então, turma, nós tínhamos aqui um barril de pólvora, vamos dizer assim, na história, porque a situação da Bahia, ela permitia que esse descontentamento chegasse a uma revolução. E aí, o que foi que aconteceu? Os nossos conjurados passaram a lutar pela independência da região. Veja, como aconteceu lá em Minas Gerais, aqui na Bahia não se pensava em fazer a independência do Brasil inteiro, pelo menos é o que a gente discute na história, mas que eles pensavam em tornar o território baiano como um território livre da opressão de Portugal. Ou seja, nós estamos falando que os nossos revoltosos queriam separar esses laços coloniais, queriam acabar com essa exploração metropolitana. Além disso, a implantação de um regime republicano, como os nossos amigos em Minas queriam, tá? Turma, aqui por final, nós temos algo que traz uma discussão bem interessante e que difere do que acontecia em Minas. Nós falamos que lá, os mineiros, né, eles estavam mais interessados em ter privilégios econômicos e deixar o escravo na situação que ele estava. Mas como o nosso movimento da conjuração era um movimento popular,
Então os caras pensaram em quem? No grupo que era mais cobrado, que era mais explorado, que eram justamente os nossos escravos. Esse movimento, turma, ele também teve uma forte influência da independência do Haiti. Por quê? Porque a independência do Haiti foi um movimento popular, um movimento organizado por escravos. Então nós percebemos que uma das pautas mais importantes da Conjuração Baiana era a defesa da abolição da escravatura. Isso significa o quê, professor? A luta para acabar com a escravidão no Brasil. Professor, isso deu certo? Não. Por quê? Porque, na verdade, a escravidão ela sustentou-se por vários anos, seguindo até mesmo durante o Império, quando existiu a economia cafeeira, e a escravidão só chegou ao fim em 1888. Então, quase que 100 anos depois é que a escravidão foi realmente abolida. Tá bom, turma? Mas é interessante nós vermos que esse movimento foi um movimento dos baixos grupos sociais, um movimento que pensou na população de uma forma mais geral e que queria, além do fim da escravidão, fazer com que existisse igualdade social. Por quê, turma? Esse é um problema que pode estar aposto no nosso Enem. Pensar o fim da escravidão, mas esquecer a igualdade social. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que hoje o Brasil sofre bastante com o preconceito racial, ou o racismo, que é condenado, pela Constituição de 1988. Mas só que, apesar do racismo ser crime, ele continua no nosso dia a dia. Então isso significa o quê? Que mesmo depois, turma, dos escravos se tornarem livres, lá em 1888, mesmo depois que eles pudessem escolher o que fazer da vida deles, nós sabemos que no Brasil os governos não deram uma condição de igualdade entre as pessoas. Então o fato de uma pessoa se tornar livre e deixar a escravidão não significa dizer exatamente que ela vivia bem melhor. Porque apesar dela ser livre, ela não tinha igualdade em relação aos demais. E esse é um problema que continua na nossa sociedade. Por isso que é importante refletir sobre movimentos como esse, que já pensaram há vários anos, há mais de séculos, como o trabalho, como a exploração e o racismo eram problemas no nosso território. Então isso serve até mesmo para um argumento de você usar na sua redação, uma produção de texto que fale sobre preconceito do Brasil, sobre racismo. Nós temos aí um caso muito interessante que ocorreu na Bahia e a luta dos nossos conjurados lá em 1798, tá ok? Vamos agora revisar um pouquinho com as nossas questões? Simbora, turma! Vejamos! Eu trouxe aqui para a gente duas questões falando um pouquinho sobre o que nós discutimos na aula de hoje, que são os movimentos separatistas. Essa questão é uma questão mais geral sobre os dois movimentos. Vamos ver o enunciado e resolver aqui. Durante as últimas décadas do século XVIII, isso por volta de 1780 e 90, a colônia portuguesa na América, ou seja, o Brasil, foi palco de movimentos como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A respeito desses movimentos, pode-se afirmar que, turma, eu vou resolver direto com vocês aqui, mas depois a gente pode analisar por que as outras alternativas estão erradas. Vejamos, a letra B diz o seguinte: esses dois movimentos expressavam a luta anticolonial, separatista, através da tomada de consciência por parte de diferentes setores da sociedade de que a exploração exercida pela metrópole era contrária aos seus interesses. Perfeito, turma. Esses dois movimentos eles tinham em comum que eram contra a colonização, queriam a separação em relação a Portugal, tomada de consciência, sim, de começar a entender o papel que eles estavam vivendo. Diferentes setores da sociedade também. Porque em Minas Gerais nós tivemos um movimento mais elitista e na Bahia nós tivemos um movimento mais popular,
E essa tomada de consciência era sobre o quê? Sobre o papel da metrópole, que era contrário aos interesses da população. Então, a nossa alternativa B, ela resume de uma forma muito legal sobre os nossos movimentos de uma forma mais genérica. Tá falando dos dois movimentos aqui nessa questão. Questão muito legalzinha. Agora, essa outra questão, nós vamos ter uma discussão específica sobre um dos movimentos, tá? Vamos analisar aqui o nosso enunciado? Vamos comigo? Os principais movimentos que refletiram a crise do sistema colonial brasileiro tiveram vários pontos em comum. Como nós observamos agora, turma, nós vimos que tanto Minas como na Bahia queriam a independência, tanto Minas como Bahia queriam a república, mas nós colocamos algumas diferenças. Minas era mais elitista, Bahia era mais popular. Minas não pensou tanto na escravidão, mas já na Bahia nós tivemos uma discussão pelo fim, dessa escravatura. Aí, continuamos. Mas apenas um deles discutiu a abolição da escravatura e contava com a participação das camadas mais pobres. Ora, galera, já está bem na cara, né? Nós estudamos um movimento hoje que pretendia abolir a escravidão e que era formado por grupos mais populares. Aqui nas alternativas temos Inconfidência Mineira, não que era mais elitista, né? Não era mais popular. Sabe Nada, turma, esse Sabe Nada foi um movimento que ocorreu durante a regência, lá no século XIX, né? Um assunto um pouco mais à frente, tem um outro contexto. Confederação do Equador, também não. Essa Confederação do Equador foi um movimento de 1824, que questionava os abusos de Dom Pedro I, lá durante o Império. Também não faz parte do que nós discutimos hoje. Conjuração Baiana, opa, antenamos aqui, né? Provavelmente essa é a resposta correta, né, professor? Sim, por quê? Porque é o único dos movimentos separatistas que nós estudamos hoje que tinha como proposta o fim da escravatura e uma formação de camadas populares, tá? A última alternativa que fala sobre cabanagem também foi um movimento da regência, assim como a Sabe Nada, lá no século XIX. Então veio um pouco depois, está fora de contexto, certo, turma? Então, pessoal, essa outra questão, ela foi bem interessante para a gente, para chamarmos mais os nossos olhos a respeito das particularidades do movimento. Nós estamos falando aqui sobre a questão do movimento ser mais popular, ou sobre a questão da defesa da escravidão, mas essa questão poderia ser já falando sobre o interesse dos mineradores, né? Sobre a proposta deles quererem mais liberdade de comércio, sobre ser um movimento mais das elites, dos mais ricos. Então, nós precisamos fazer a diferença entre eles dois. Apesar de existirem semelhanças, de quererem propostas que eram de grupo, mas esses movimentos tinham suas particularidades. Então, não vamos esquecer o que nós estudamos hoje, a importância dos movimentos separatistas, a importância dos movimentos que aconteceram fora, que queriam independência, a forma de pensar, de discutir liberdade e como isso foi influente no Brasil. Por quê? Porque esse é um tema que é a cara do nosso Enem. É um tema que é a cara das ciências humanas e provavelmente pode estar na nossa prova de história, lá dentro daquelas 15 questões, tá ok? Então, espero que vocês possam revisar sobre esse conteúdo, né? E nos encontramos numa próxima aula, numa próxima discussão, para falarmos um pouco mais da nossa prova de História, tá ok? Eu sou o professor Felipe Micael de História e a gente se vê numa próxima, no Juntos no Enem. Valeu, pessoal, e até mais. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.